Felício, é uma alegria imensa estar te recebendo aqui no nosso programa Brasileirando. Muito bom. Por vários motivos, sim, motivos de ordem pessoal, de ordem profissional, grande amigo que eu fiz, e por um amigo em comum nosso, Giovanni Marangoni, assim, eu tenho muita admiração pela tua, até em função da tua história, né, da construção, pela tua forma de misturar, pela tua forma de hibridizar, né, o teu amor pela poesia, o teu amor pela literatura, o teu amor pela música. Sim. E trazer isso como autor, não só como amante, mas como autor e como um profissional da área da publicidade, mais de 30 anos. Então, eu gostaria de começar assim, deixando você à vontade para contar um pouco essa história para a gente. Assim, como é que começou essa tua história? Você começou poeta, começou publicitário, começou amante da música. Como é que foi? Conta um pouco dessa tua história. É bom também estar aqui com você, Fabiano. É um prazer, assim, e obrigado aí pela oportunidade, porque a gente vive nessa luta aí de querer falar sempre um pouco, né, daquilo que nos mantém aprumados na vida, né? Eu acho que a arte é uma grande responsável por isso, digo, na minha vida mesmo, porque eu acho que isso, como você está me perguntando aí, acho que isso vem de criança. Eu acho que eu já nasci com esse germe né, na célula, sei lá, vem embutido, esse chip que é a arte. Então, eu sempre fui um grande observador, eu sempre tive contato desde a infância, né? Eu posso te dizer assim, para começar mesmo, na questão, vamos dizer assim, falar da música, eu comecei assim ter um contato próximo na casa de um amigo meu de infância, que morava em frente ao meu prédio, né? E ele também morava num apartamento. E a mãe dele, ele e as irmãs foram meus primeiros amigos de infância, e a mãe deles era professora de música e artista plástica. Então, a minha frequência na casa dele era muito grande, era assim quase todo dia. Eu ia para lá, a gente ficava brincando, mas tinha um momento que eu esbarrava assim, ela dando aula com os alunos dentro de casa, e de vez em quando ela trocava a música pela pintura. Então, era um momento que me pegava mais pelo pé, assim. Porque eu ouvia, sempre gostei de música, né? Mas quando ela sentava para fazer uma pintura, colocar um quadro no cavalete, ela me chamava para eu ficar do lado. E eu ficava pensando assim, caramba, um dia eu vou ser um pintor, acho que eu vou ser igual a ela, fazer um quadro, pintar. E eu observava muito, porque ela também desenhava muito. E naquela época é muito engraçado, porque eu percebia que ela já tinha um traço muito bom no desenho dela, né? Para você ver, uma criança percebeu o que era um traço bom, né? Perfeito, você né? fica ali obolhando, observando. Sentido crítico, né? Crítico, isso. Porque eu sempre li muita história em quadrinhos, né? E eu gostava de desenhar, vivia desenhando. Então, eu tive uma proximidade muito grande. E isso eu tenho orgulho de dizer, né? Que foi a minha grande referência, tanto musical quanto artística, né? Me levando ao trabalho gráfico. Então eu ficava assim pensando, caramba, um dia eu vou querer ser isso. E isso amadureceu na minha cabeça, Sim. né? Eu fui fazendo, eu me investi muito sozinho no sentido de observar, pegar e fazer. Eu não ficava esperando ninguém, faz porque você é bom e tem que fazer. Não, eu já sabia que eu poderia fazer e fazia mesmo. Então, assim, é um pouquinho da minha história inicial, né? Sim. Da infância, que eu trago, e eu sei que isso, até hoje, conto com muito orgulho, justamente porque... É isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, você traz essa história de uma experiência que é multissensorial. Isso. Né? Você está falando que na tua infância, nessa experiência da tua infância, você conseguiu, de alguma forma, uma amplitude multissensorial. Lidar com a palavra, lidar com a música, lidar com a imagem. E misturar isso. Ou seja, esses cruzamentos são muito riquíssimos. São riquíssimos, são muito ricos. Né? São. A gente percebe
E eu percebo isso muito claramente quando a gente conversa, as muitas referências que você faz. Sim. Isso te fez ficar muito aguçado, né? Ficar muito atento a essas referências que são, em última instância, culturais. Então, assim, quais são as tuas grandes referências culturais? Se você puder dizer pra gente, assim, livremente, assim, aquelas referências que estão aqui ao teu redor, elas te circundam, elas, assim como o André Gide fala, né? Um grande pensador fala, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, assim, quais são essas suas circunstâncias? Assim, vamos dizer, a gente está falando de várias vertentes, né, dentro do segmento arte aí. Então, por exemplo, música. Na música, eu tenho, assim, voltando um pouquinho até a questão mesmo da infância ainda, é inacreditável, mas eu com 8 anos, 9 anos de idade, eu estava fazendo observações a respeito do que estava sendo feito na música brasileira. Eu acompanhei festivais na televisão. Perfeito. Final dos anos 60, eu sou de 1961. Então, com 8 anos, 9 anos, eu sentava em frente à televisão e ficava esperando começar um programa de música para, sabe? Não peguei ali 67 porque era muito garoto, tinha 6, mas eu com 8, 9 anos eu já estava um pouco mais atento, né? 2 anos depois, assim, 70. Eu lembro do festival de 1970. Os festivais. Festivais, né? E acompanhei muito. Então, assim, vamos dizer, na música hoje, eu tenho, assim, grandes referências, sim, cara. Vamos dizer assim, falando dos compositores e cantores, Caetano eu acho que foi uma figura importantíssima, assim, para mim. Até por conta mesmo dos festivais, né? Ele era muito presente nos festivais, né? O Caetano Veloso, o Gilberto Gil também, que acho que os dois se complementam, né? Existe uma história até, né? Total, que né? o Gil falava que ele ia parar de fazer música e o Caetano falou, né? Que acho que se ele parasse, ele também pararia de fazer, né? Ou o contrário, eu já não estou mais lembrando se é o Caetano que ia parar ou o Gil, mas tem um texto num dos songbooks, e agora eu também não vou me recordar se é o songbook, aquelas edições do Shediac, né? Sim. Se é o primeiro ou o segundo songbook do Gil. Eu confesso a você que eu não lembro agora, mas tem uma história que é exatamente essa que você está contando, em que eles se retroalimentavam, eles se alimentavam mutuamente. Então eles se admiravam, eles eram amigos, eles se admiravam e intervinha muitas vezes, né? Havia uma relação que era simbiótica mesmo, assim, em termos de produção, em termos de trabalho, né? Que é o que você está comentando. Mas eu acho que foi assim, acho que foi o Caetano que falou e o Gil falou assim, mas caramba, se você parar, eu vou parar também, né? E é legal, né? Porque, caramba, um sustentando o outro e é naquele início deles, né? Então, um contava com o outro, né? Olha, eu faço porque você faz e você faz porque eu faço, então, né? Um filósofo, outro administrador. Justamente, de fato, poeta, né? E o Caetano também sempre foi ligado muito à pintura, né? Muito à pintura, verdade. Pintura, desenho. E assim, continuando, eu vou falar assim dos grandes nomes primeiro, né? Grandes pessoas. Que estão aí, né? Chico Buarque, o Milton, o João Bosco, como eu já havia falado a você. Na música, Na música, Aí tem compositoras, né? A nossa querida Fátima Guedes, que inclusive hoje eu trouxe um disco, do primeiro disco dela aqui pra gente falar dele. Círculo íntimo, né? É uma circunstância íntima. Ela, Fátima... Lindo isso é de muitos anos, acho que assim, desde que eu descobri no início dos anos 80 o trabalho dela, eu não desgrudei mais e sempre foi minha grande referência mesmo, das compositoras, como também Joyce, como Ângela Rorô, Ana Terra, são compositoras que a gente, não adianta, elas estão aí produzindo, fazendo e mantendo, eu acho que essa qualidade musical, né, na nossa canção brasileira. Nas artes plásticas, eu tenho vários, assim, cara. Começando pelos grandes nomes de época do início do século, vai de Picasso, Matisse, Paul Klee, Kandinsky, Van Gogh, e descendo, Pierre Mondrian, aí tem os mais modernos, né? O Liechtenstein, o Andy Warhol, né? Eu digo modernos, mas assim, a gente está falando de década de 50, 60, né?
Então, são referências que eu tenho até hoje mesmo, inclusive no meu trabalho de publicidade. Isso, entendeu? eu ia te perguntar que isso. Isso me calça muito, assim, eu tenho como uma base muito forte, uma estrutura muito forte que o tempo inteiro me remete às cores, às formas, e eu atribuo isso muito ao meu trabalho por conta da força mesmo estética que o trabalho deles, né, trazem para o meu trabalho. E com isso a gente vai desenvolvendo uma linguagem própria, mas sempre olhando as referências, né, que eu sempre falei para os meninos que trabalhavam comigo lá na criação da agência, que eu falei, olha, sempre atentos às referências, nunca perca essas referências, porque elas são primordiais para o nosso trabalho. Então, sabe? Maravilhoso. O que nós vamos fazer? A gente está terminando o primeiro bloco. Sim. No segundo bloco, o que eu gostaria de conversar com você das tuas referências literárias. Você legal. trouxe várias referências literárias. Foi até legal porque você deixou a gente deixou por último e fez uma ponte. Sim. Então, na volta, a gente vai terminar o primeiro bloco agora e na volta, no segundo bloco, a gente conversa sobre essas tuas referências literárias, que você trouxe várias, que são seminais. São as minhas... Assim, eu escolhi a dedo porque foram as iniciais mesmo, assim, da minha ligação com a literatura. E com a cultura literária. Isso aí. Beleza.